Sejam muito, muito bem-vindas ao nosso podcast Coração que Cura. Me chamo Isa Bragança, para quem não me conhece. Queria agradecer a presença de vocês nas redes sociais e continuem lá, compartilhando, clicando e enviando para as amigas, para que a gente possa cada vez mais crescer com esse podcast. Hoje nós vamos falar sobre algo transformador, que pode transformar as nossas vidas. Nós vamos falar sobre a dependência de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, que sabemos de tudo, resolvemos tudo, governamos tudo e chega um momento que não funciona. É aí que Deus nos convida a deitar sobre Ele, descansar e confiar. E para isso eu convidei uma querida, Andréia Aragão, para que ela possa falar um pouquinho sobre quem é Andréia Aragão e depois vamos dar continuidade, Andréia, sobre a dependência de Deus. Ok, prazer, uma alegria estar aqui. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por esse momento, né, e pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir nessa tarde de edificação, não somente das nossas vidas, mas de todos que vão assistir esse podcast. Que bom, Andréia. E a Andréia é uma serva do Senhor, uma mulher que teve a vida transformada pelo amor desse Deus. Então a gente pode falar o que a gente vence, né? E esse amor, ele é completamente transformador. Então, antes da gente entrar nesse tema, que eu já fico curiosa, da gente entrar nesse tema da dependência de Deus, há quanto tempo já que você está como cristã, na vida cristã, né? Firme, alicerçada, sem nenhuma desvio, 16 anos de vida. 16 anos. E você entrou nessa vida cristã porque você quis ou porque você realmente precisou da ajuda de Deus por algum motivo? Falam, né? Ou pela dor ou pelo amor. Pelo amor. Eu fui pela dor. Pela dor. A maioria vai pela dor, né? Sim, maioria. E aí você resolveu ir para a igreja e tá há 16 anos na igreja? Na verdade, tem um tempinho maior de caminhada, eu me desviei, fiquei um tempo longe desse amor, e aí realmente é como a palavra de Deus nos diz, né? Você acaba voltando pro vômito, que viver sem Deus não dá. Não dá. E aí, firme, posicionada, sabendo, né, a identidade que você tem, que é muito importante, 16 anos de vida. Até se você me perguntar qual a sua idade, 16 anos de vida, de verdade. É isso aí, que bom. André, então falando sobre a dependência de Deus, quando a gente fala assim, dependência de Deus, não é que nós queremos que Deus faça tudo, resolva tudo e que a gente fique de braços cruzados, né? Não é isso, né? Quando a gente fala dependência de Deus, não é você ficar sentada, aquele exemplo que eu dei outro dia, você quer uma porta de trabalho, mas você está na tua casa sentada, vendo televisão, esperando alguém bater na tua porta, você quer algum emprego, né? Não é isso. Então, quando a gente fala dependência de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que orar, pedir a Deus, que Deus dê discernimento, sabedoria, qual seria o emprego melhor e, claro, fazer a nossa parte como ser humano, correr atrás, fazer currículo, enfim, buscar atrás, não é isso? Isso. Fala pra gente como você tem essa experiência do que é essa dependência de Deus. Você fez uma excelente colocação. Dependência não é você ficar num lugar de inércia, dependência é um relacionamento. Então a palavra de Deus diz em Tiago, o Senhor fala, achegai-vos a Deus e eu me chegarei a vós. Então, quanto mais perto de Deus, maior vai ser essa dependência e esse lugar de liberdade também. Porque nós temos a nossa parte para ser feita e Deus faz tudo que nós não podemos fazer com Ele. Mas tem coisas que realmente nós temos que buscar o reino, é com sacrifício, muitas vezes com processos dolorosos, mas que no final sempre valem a pena. André, mas quando a gente fala assim, dependência de Deus, existe uma dificuldade. Eu sei porque eu também sinto isso, né? Você quer uma coisa, vou entregar a Deus, né? Às vezes a gente não consegue entregar realmente de corpo e alma, se não consegue entregar às vezes as pessoas têm falta de intimidade com Deus, ou as pessoas têm uma mania de estar sempre na frente, né? Primeiro eu faço, quando eu não conseguir, aí eu levanto o dedo e chamo o Pai, né? Então assim, por que as pessoas têm a dificuldade
dessa dependência de Deus, né? Porque quando a gente fala dependência de Deus, não é você depender de Deus para tudo. É e não é. Você depende de Deus para que você faça as suas coisas, mas você tem que fazer por onde? Sim, né? E você concordo. tem que acreditar que Deus vai te ajudar. Então, por exemplo, a gente está falando da porta de trabalho, eu quero uma porta de emprego, vou fazer a minha parte, até aqui eu consigo caminhar, ver se é isso. Daqui para frente, eu já não consigo mais, porque aí não depende de mim. Aí depende de Deus, dependência de Deus. Seria isso. Por que essa dificuldade que as pessoas têm da dependência de Deus? Eu acho, Isa, que está muito relacionado também à questão, desde lá da criação da humanidade, no Jardim do Éden, quando houve a queda do homem, ali houve uma ruptura. E isso foi, durante todo o tempo, sendo, de uma certa forma, construído, né? As pessoas acharem... a gente teve uma época que se ouvia falar muito sobre autoajuda, né? Muitos livros sobre autoajuda. Então, tudo que vai levando o homem para longe de Deus, longe dessa dependência. Porque essa dependência eu vejo como um relacionamento de pai e filho, como você colocou muito bem. Nós temos sempre que fazer a nossa parte, mas a gente chega num momento em que Deus, se ele não agir, a coisa não vai, não flui, né? Então eu acho que vem desde os primórdios, desde a criação, que veio essa construção do homem como um ser autossuficiente. É isso. Um homem que se vê muitas vezes em determinadas situações e culturas como um próprio Deus. É poderoso. Poderosíssimo. Eu já escutei, sem querer te cortar, uma pessoa que eu cheguei para a pessoa e falei assim, nossa, parabéns pelo teu sucesso. Graças a Deus. Eu falei, graças a Deus pelo teu sucesso. Ele falou para mim assim, graças a Deus pelo meu sucesso, graças a mim. E eu fiquei... Não, eu não estou acreditando de uma pessoa falar isso. Né? Porque graças a Deus, né? Ele quis dizer não, graças a mim. Então essa questão da gente achar que nós somos autossuficientes, que nós somos poderosos, né? Que a gente consegue resolver tudo, que a gente não precisa dele. E indiretamente, Andréia, às vezes, não vamos generalizar, a gente acaba sendo assim, sabe? A gente quer fazer tudo da nossa maneira, e quanto mais assim, hoje as mulheres estão muito mais independentes do que antigamente, né? E os homens machistas, né? Então a gente quer fazer tudo da nossa maneira. Aí quando a gente tropeça na primeira pedra, a gente fala, caramba, pai, onde é que você está? Ele está assim olhando para baixo, mas por que você não me chamou lá atrás? Por que agora você veio me chamar? Né, Andréia? E aí, essa pergunta que eu queria te falar, a próxima seria o seguinte, porque quando você vai e tropeça nessa pedra, porque a gente falou da dependência de Deus, o que é a dependência de Deus? A dificuldade que a gente tem da dependência de Deus, e se a gente consegue ter essa dependência, a gente consegue se entregar. A minha pergunta o que acontece com a nossa alma, com o nosso espírito, com a gente, quando a gente realmente se entrega a Deus e fala, meu Deus, até aqui eu fui, daqui para frente a batalha é sua, eu não consigo mais. Aí eu queria que você falasse, porque assim, eu sinto paz, eu sinto tranquilidade. Tem gente que fala assim, mas você não vai chorar por causa disso? Eu vou chorar por causa disso? Eu já entreguei na mão do Pai. A minha parte eu fiz, eu não consegui fazer. Entrega, e seja o que for. Fala um pouquinho disso, Andréia. Eu acho que isso tem tudo a ver com a plenitude que o ser humano sente quando ele chega nesse patamar, dessa dependência de relacionamento com Deus. Porque o homem, ele busca tantas coisas que possam trazer prazer para ele, e na maioria das vezes o homem está sempre insatisfeito, né? Nunca é completo, nunca há uma totalidade. E essa dependência, ela traz essa totalidade, que é o lugar que você está, é o lugar que eu estou, da gente não se preocupar com amanhã, e o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele fala, hoje eu sei estar feliz com pouco, com muito, isso é o quê? Nós não somos regidos pelas circunstâncias que são exteriores a nós. Nós temos uma felicidade, uma paz que moram dentro da gente. Essa é a presença, esse é o poder dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a gente sabe que qualquer coisinha, pai, olha aí o que está acontecendo. E o grandão da Galileia chega para resolver. É aquilo que eu falei, o Salmo 37,5, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele faz tem que tudo. entregar.
Ele faz tudo. Eu acho que isso tem a ver com essa plenitude. É você ter paz. As pessoas não precisam... Olham para você e veem algo diferente. Por quê? É o selo do Espírito Santo. Você não precisa estar com roupa, o kit crente. Vestimenta, não precisa. Sabe? É o selo. O selo faz toda a diferença. O selo é reconhecido no inferno. Ele sabe os que pertencem a Deus e os que estão brincando dentro da casa de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade muito dura hoje em dia. Mas a vida é feita de escolhas. E hoje eu escolhi estar aqui, junto com você, para glorificar o nome desse Deus que é maravilhoso, né? Inefável, não tem palavra para definir, descrever o que é o amor desse Deus. E só quem passa por isso que sabe, assim, né, Andréia? Quando a gente começa a ter intimidade maior com Deus, ele começa, porque o que ele quer mesmo é que a gente tenha intimidade com ele, né? Ele faz, às vezes ele dá um apertão na gente que é pra gente ter mais intimidade, que a gente não entende, a gente entende depois. E quando você começa a ter intimidade com ele, ele vai te dando, ele vai soltando assim umas coisinhas pra você fala assim, caramba, né? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe? Tem coisas ocultas que só eu e ele que sabemos. Aí, de repente... alguém fala, olha, Deus manda te dizer isso, ou você escuta um louvor, né, que fala, o louvor fala muito com a gente, né? Quando você está adorando, Deus usa às vezes um louvor para falar com você, você fala assim, gente, como é que ele, né? E assim, um exemplo prático, né, que eu falo isso até para os meus filhos, da dependência de Deus, eu falo assim, preste atenção, vocês quando eram pequenininhos, que vocês iam atravessar a rua, a mamãe falava, dá a mão, que a gente vai atravessar uma rua perigosa, e eles... tomando sorvete, de olhinho fechado, seja como for, ele dava a mão, os três davam a mãozinha, a gente atravessar a rua e eles atravessavam. Mas por quê? Porque eles confiavam em mim. E é a mesma coisa, eles confiam na mãe, confiam no pai, as crianças confiam na gente. E a gente também, para atravessar a rua, entrega a mão a Deus. E confia. É isso. É aquela, você chega para uma criança e fala assim, se joga daí que eu vou te segurar. A criança vai se jogar, porque ela confia na mãe, ela confia no pai, né? Se joga aí você vai e pega a criança. E a mesma coisa com Deus, a gente tem que se jogar para os braços dele, porque não é isso, André, é lindo isso, porque assim, né, a gente se joga porque a gente sabe que ele está ali de braços abertos, ele nunca vai deixar a gente cair. André, a gente pode até cair, mas no buraco a gente não fica, não fica, e às vezes a gente cai porque a gente merece, sabe, a gente merece se renovar, merece se refazer, de ser um vaso novo, né, Andréia, porque às vezes a gente quer algo melhor para Deus, meu Deus, eu preciso de algo diferente, eu preciso que, sei lá, de alguma coisa, e Deus fala, minha filha, do jeito que você tá, você não vai chegar a lugar nenhum, eu preciso te botar, né, no pó, dói, né, Andréia? Nossa! Dói, te botar no pó, te restaurar e fazer um vaso lindo, forte, não é isso? É isso que a gente precisa, né, Andréia? Com certeza, e essa questão da dependência, como você falou agora, ela evita que você erre. Porque quando você depende de Deus, qualquer negócio que você vai fazer, você é uma mulher de negócios, você pergunta para Deus se é aquilo mesmo. Isso te livra de muitos problemas, porque muitas vezes nós somos envolvidos por situações que parecem, mas não são. Não são. Né? Como você está envolvido ali por alguma situação de trabalho, de negócios, alguma pessoa conhecida que trouxe... E você pergunta para Deus, Senhor, é para eu fazer isso? Isso te livra de milhões de problemas. André, eu vou te falar, hoje em dia, de uns tempos para cá, tudo que eu faço, eu consagro ao Senhor. Amém. Tudo que eu faço, eu consagro. Eu falo muito pro Júlio, sabe? Meu marido, ele gosta muito de estar metido com negócios, compra uma coisa, vende outra. Eu falo, Júlio, calma, Júlio. Se você quer comprar, sei lá, uma lojinha, consagra essa loja ao Senhor. Do tipo, meu Deus, se for da sua vontade, eu vou conseguir comprar. Se não for, que não compre. E não fica de biquinho, não, porque não era para ser. Exatamente. Não é isso? É isso, exatamente isso. Então nós temos um pai que ele vê o que nós não vemos, ele ouve o que nós não ouvimos, ele sabe o que nós não sabemos. E essa dependência é o que vai te livrar de muitas situações difíceis, dolorosas na sua vida. Na nossa vida, né? Sim. Isso que você falou está no livro de Jó. Consagra ao Senhor, os teus planos, eles serão bem-sucedidos. Então, a partir do momento que você entrega, você consagra a Deus,
tem uma proteção, sabe? Tem um revestimento do céu, é completamente diferente. E esse podcast, ele foi consagrado ao Senhor. Eu sei disso. Você sabe, depois de um outro momento eu vou contar como que surgiu o podcast. Amém, né? muito que importante. Não foi nada assim, vou amanhã fazer um podcast. Não, isso foi algo do Senhor, foi pedido do Senhor. Por isso que eu estou aqui, todas as pessoas que eu convido para cá, consagro antes. Amém. Pai, quero chamar a Andréia, quero chamar a Isabela, quero chamar... E as coisas fluem, sabe? Porque é algo consagrado por ele. Não é para mim, eu sempre falo isso, que eu tô aqui nesse podcast, não é para me consagrar de maneira nenhuma. Não preciso, né? A gente já tem nosso trabalho fora daqui. Isso aqui é algo para o Senhor. Amém. E eu até aprendi, né? Eu até conversei outro dia com a Isabela. Quando eu venho para cá, eu venho em jejum. Amém. Sabe, eu quero ficar muito próximo do Espírito Santo, que tudo que a gente possa falar aqui, que possa entrar naquela câmara, chegue lá na sua casa, que Amém. possa te abastecer de alguma maneira, que possa te ajudar, como eu tenho sido ajudada por tantas pessoas, que a gente possa também ajudar outras mulheres, né? Tem tantas mulheres que às vezes não sabem o que é uma dependência emocional, né? Uma Sim. dependência de Deus, né? O que é essa dependência de Deus? É uma dependência emocional também, Sim. né? Porque você depende dele para alguma coisa. E André, como é que a gente faz? Assim, a gente falou da dependência a de Deus, mas o dia a dia não é fácil. Como que você consegue sustentar dia a dia essa dependência de Deus? Como que você faz? Como é que esse trabalho? Porque, assim, a gente falando de Deus, falando de oração, a vida com Deus, eu falo, não é uma vida fácil. Sim, não é. É uma verdade. vida difícil, mas a gente tem a vitória que é maior ainda. Ok, ótimo. Como que a gente faz para trabalhar dia a dia essa dependência de Deus? Eu acredito que de uma forma disciplinada. Tudo na nossa vida é uma construção de hábitos. A gente almoça, aí você toma um cafezinho, aí você vai para a academia. E quando nós priorizamos o reino, isso automaticamente ele vai ser inserido na tua rotina. Você já acorda em oração, você está conectada com Deus, você não precisa estar o dia inteiro, até porque nós nem conseguiríamos isso, né, pelos nossos trabalhos, afazeres, mas assim, é uma vida de disciplina em que a conexão ela é o tempo inteiro. Então eu vim para cá, eu vim orando, sabe? Quando eu for embora, em vez de colocar uma música no rádio, eu vou falando com ele, pai, que legal, foi tão maneiro, que experiência maravilhosa, que o teu nome seja eternamente glorificado. Sim. Então, essa troca, porque o relacionamento ele se dá através de uma mão dupla, Sim, né? Como é um casamento. Então, hoje, se você falar, André, e aí? Eu sou casada com ele. Sabe, ele vem ser meu amigo. André, você não é carente? Eu já fui. Hoje não mais, porque ele preencheu esse vazio. Ele preenche. Então, essa vida é uma vida em que as prioridades são organizadas de uma forma que ele seja sempre e eternamente o primeiro. E você, assim, tem algum devocional? Você tem esse costume de, quando acordar, ter um devocional? Como que é teu dia a dia, Andréia? Eu acordo basicamente já orando. Isso quando eu não estou orando na madrugada, quando eu não estou em algum propósito específico. Então, assim, eu acordo orando, vou, tomo café, saio, faço as coisas que eu tenho que fazer, oro, né, e leio a Bíblia, pelo menos uns 3 capítulos, saio. Hoje em dia a gente tem muita facilidade. Não dá para dizer que não tenho tempo. Pega o celular, em vez de ficar vendo TikTok, vamos ler a palavra. Pede um versículo, tem devocionais incríveis que a gente pode colocar no telefone, né? Vem aquele versículo que você, nossa, Deus está falando comigo. Então, assim, eu vejo, Isa, como uma disciplina. Como a gente tem que ter a obrigatoriedade de, a gente tem que ir na academia, a gente tem que malhar, a gente tem que cuidar do corpo, o espírito, ele tem que ser a primazia, ele tem que ser o primeiro. Então, através de uma... São as primícias também, exatamente, né, Andréia? São as primícias, exatamente. Né? Um equilíbrio, mas que você consegue sim se conectar. Orando pela mente, na sua mente, você orando na sua mente, quando você não pode orar. Então, basicamente... Parece que é complicado, né? Porque essa vida de cristã fica orando o dia inteiro.
Mas não é isso, é prazeroso, sabe? E a oração, ela traz o poder, né? Com certeza, com certeza. E, assim, a gente se sente mais segura, sabe? A gente se sente mais firme, a gente se sente mais madura, porque a gente entrega mesmo no Senhor, sabe? Então aquela coisa, assim, eu antes de sair de casa, eu sempre me ajoelho ali, eu oro a Deus, e nem só por mim, eu peço por todos, sabe? Até para onde eu vou, pro meu trabalho, que os anjos já estejam acampados lá no meu trabalho antes de eu chegar. Eu tiro a bolsa do carona, Papai do Céu, o Senhor vai sentar aqui do meu lado. Que lindo. Põe a minha bolsa para trás, ele vai sentar bem confortávelzinho aqui. Mas eu sempre fui assim, muito assim, de querer essa intimidade, só que Deus sempre quis mais comigo, e eu que fui egoísta, eu que não queria dar, porque eu não tinha as primícias, sabe? Eu tinha prioridade em outras coisas, sabe? Hoje em dia eu foco muito mais nisso, foco porque isso está me fazendo bem. Amém. Sabe? Isso me... É como se eu tivesse uma luz aqui, sabe? E às vezes eu sinto, André, como você uma vez falou isso pra mim, as pessoas às vezes olham e falam, nossa, você tem um brilho diferente. Não é beleza, não é isso. É o brilho do Senhor, sabe? Amém. E eu peço isso pra Ele direto. Porque assim, se a gente tem brilho, as pessoas vão querer também ter. Não, que Deus é esse que te dá um brilho e o meu não me dá? Então vem cá no meu Deus, sabe? Que não é só o brilho, é tudo que tem dentro do brilho, né? Tudo tem dentro dessa caixinha aqui que Deus coloca, né? Exatamente. Isso é muito bom. Porque hoje em dia, assim, Andréia, não é fácil o dia a dia, né? É tudo. Você vai na rua, você não sabe se volta, amigos passando por dificuldades, parentes, doenças. O mundo tá tão transformado, né? Tá tão assim, e que se a gente não tiver realmente essa intimidade com Deus, essa dependência de Deus, de entregar, confiar, a gente fica meio numa vara bamba, né? Com certeza. Isso é muito importante. Antes de você sair de casa, você orar. Se você vai pegar um Uber, você, Senhor, abençoe esse motorista. Porque a gente sabe os tempos difíceis que nós estamos enfrentando. E eu falo uma coisa, Andréia, e o inimigo, quando ele vê que você está querendo se aproximar cada vez mais de Deus, que você quer ser mais acolhida, sabe? Ele te perturba, sabe? Tudo para dar errado. Sabe, assim, eu tava vindo pra cá, aí é trânsito, e aí é chuva, e aí você erra o caminho, e aí você liga o teu computador, o computador não liga, e é tudo, né? É tudo pra dar errado, pra você desistir. Ah, não, eu vou embora, eu vou dizer... Não, quinta passada, eu estava até conversando com a Isabela isso, quinta passada eu resolvi ir no monte com o pessoal da igreja, até levei minha irmã. Gente, eu saí de casa, quando acordei de manhã já me deu dor de barriga, cistite. Nossa. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pro monte assim? Eu falei, mas eu vou. Eu falei, vou com cistite, eu vou com dor de barriga, mas eu vou. Levei meu garrafão de água, fui dirigindo até lá com a minha irmã. Cara, quando eu saí do monte, não tinha mais dor de barriga, não tinha mais cistite, não tinha mais nada. Eu disse, poxa, era para não deixar eu levar até ela, entendeu? Porque ela nunca tinha ido. Eu falei, não, mas vamos. E ela falou assim, Isa, eu não vou toda quinta-feira não, mas uma vez por mês eu vou. Já tá bom, já é o começo. Deus já tá trabalhando. Já tá trabalhando. Mas, Isa, é muito interessante, tudo que você for fazer que tiver resistência, só te mostra uma coisa, você tá no caminho mais do que certo. É isso. Quando não tem resistência, é porque, sabe, mas a resistência, ela nos mostra que nós estamos no caminho certo. Porque sempre vão se levantar situações para tentar não nos permitir nos aproximar mais de Deus. Isso. Como você foi para o monte, eu fui para o monte. Criar obstáculo. Exatamente. E aí, nós que temos esse entendimento do mundo espiritual, a gente sabe, opa, como você falou, não, eu vou assim mesmo. E você venceu aquilo ali, e eu tenho certeza que você saiu do monte com a sua vitória nas suas mãos. E que Deus se agrada disso, né? Deus se agrada. Deus se agrada. Um sol de meio-dia, mas fui. Poxa, Deus se agrada. Muita coisa. E Andréia, me fala uma coisa, qual a diferença, o que você podia descrever entre a fé e a passividade? Porque as pessoas confundem. Sim. Fé e passividade. O que você poderia falar sobre isso? A palavra de Deus diz que sem fé ninguém agrada a Deus. Então a fé, ela é absolutamente vital para a vida de um filho de Deus. Ela é o combustível ativador da nossa comunhão e da nossa caminhada com Deus. Sem fé, como é que você vai caminhar sem fé? Me fala. Não tem como. Então, a fé é esse agente motriz, esse agente transformador, porque
sem fé a gente não agrada a Deus. E sem fé a gente não consegue caminhar com Deus. Então é uma coisa que está totalmente relacionada. E a passividade eu vejo como pessoas que não querem se sacrificar, se submeter a Deus, né? Renunciar à sua própria vontade, que é uma área extremamente difícil para todos nós, porque o reino é tomado à força. E ninguém que não tenha fé não vai conseguir marchar, avançar e vencer no campo de batalha. Então ela é como se fosse uma espada para nós, a fé. E a fé é muito interessante. A fé, quando você é filho e você vive essa dependência, quando você ora, você já agradece a Deus, mesmo se você não viu ainda acontecer. É isso. Você sabe que Ele vai fazer. Porque quando eu falo da passividade, eu vejo algumas pessoas falando assim, eu entreguei a Deus e tudo bem. Entregou e aí? O que você fez? Até onde você foi? A gente entrega, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é, Andréia? Sim, concordo. Porque assim, às vezes eu vejo as pessoas murmurarem muito, adoram ficar murmurando, mas não faz a sua parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que eu falei lá atrás, a gente faz a nossa parte e a gente entrega a Deus, né? E descansa e confia. Né? Porque assim, quando eu falo da passividade da fé, porque muita gente acha que tem fé, não, entreguei na mão de... Às vezes entregou porque não está a fim de batalhar, não está a fim de correr, não está a fim de abrir mão de muita coisa. Exatamente. Entendeu? Então existe isso, você tem que fazer a sua parte, eu acho que assim, 50% você faz, os outros 50% você entrega ao Senhor e você confia, né? E como a gente sabe realmente, André, como é que a gente sabe se a gente está confiando? Porque tem aquilo que a gente até falou, eu falei na Isabela com o programa anterior, que é aquilo, é como se Deus te desse um presente, Ele te dá, mas você depois toma o presente, sabe aquilo? Você tem que confiar, né? Como você sabe que você está confiando naquilo? Um exemplo, Deus fala para você assim, eu vou te dar um emprego que você quer, trabalhar naquela empresa tal, eu vou te dar o emprego. Aí mesmo assim você fica ligando para a empresa, você fica ligando, você vai ver se teu nome está na lista, você não está confiando. Exatamente. Né? Então como é que a gente sente? Sente paz, sente tranquilidade? Como é que é essa questão de confiar? Bem, vamos lá. A confiança, você tem paz. A confiança é o descanso. E está muito relacionado também à questão judaica, quando eles falam sobre o Shabat. O Shabat, no sábado, ele simboliza isso, o descanso. Eles não fazem nada. Por quê? Eles sabem que quem dá a semente é Deus, quem faz crescer é Deus. Então, isso que você colocou, esse descanso, essa paz, essa tranquilidade, você não vai pensar naquilo e aquilo não vai te trazer uma amargura, uma preocupação. Você vai pensar naquilo e vai falar, entreguei na mão de Deus. É com Ele agora. Mas tem tranquilidade, né? Tranquilidade, a paz, você confiou, entregou, orou, você fez a sua parte, agora é com Ele. Em relação à questão da passividade, eu acho muito interessante você ter colocado isso, porque hoje a gente vê as pessoas que não querem abrir mão das suas vontades. E elas falam isso, Deus sabe, Deus faz. Por quê? Porque elas estão ali na zoninha de conforto, sabe? E para crescer em Deus, o que você vê? Você vê as pessoas passivas totalmente naquele ponto ali que não tem crescimento, não tem uma ruptura, não tem um avanço. Não são pessoas que você olha e fala, caramba, como Deus trabalhou na vida dessa pessoa. É isso. E aí, essa passividade faz isso ficar na zona de conforto, né? E a confiança, trazendo de novo para a confiança, a gente entra no Uber, a gente nunca viu aquela pessoa na nossa vida. A gente não sabe se aquele cara brigou com a mulher, se ele é um ex-presidiário que está ali com uma tornozeleira. A gente não entra e a gente não coloca ali o destino que a gente vai. E por que com Deus a gente não faz isso? A gente tem tanta facilidade em confiar. Você entra num avião, você vai para Orlando, você não conhece o piloto, você não sabe se ele está em depressão, como já aconteceu. Eu acho que foi até um voo na Alemanha. Na Alemanha, um dos pilotos surtou e jogou o avião numa montanha. Então, as pessoas têm tanta facilidade para confiar numa pessoa que nunca viu na vida. E Deus, que é tão grande, tão soberano, tão absoluto, sabe? Nele a gente vai ter dificuldade em confiar?
Fica a pergunta, né? Para o próximo podcast, né? O próximo podcast. E, Andréia, eu sei que nós temos vários setores da nossa vida, né, que a gente precisa entregar a Deus. Mas a minha pergunta é para você. Tem alguma área da tua vida que você ainda está entregando a Deus, que está esperando alguma resposta, que você ainda está naquela dependência de Deus? Tipo assim, eu preciso, estou dando um exemplo, de um carro. Então, eu vou entregar isso a Deus. Deus, eu posso comprar até determinado valor e daqui eu não posso mais. Eu gostaria de um carro branco, um carro assim, paraná. Tá. Você tem algum setor da tua vida, alguma área que você ainda está numa fase de dependência de Deus, esperando algo acontecer? Bem, eu vou responder essa pergunta. Eu quero depender de Deus toda a minha existência, porque eu sei que é o lugar mais seguro do mundo. E eu espero uma vitória, já tem alguns anos, uma promessa que Deus me fez e que eu confio, entrego, obedeço, porque a obediência gera milagres e a obediência ela é um portal que faz com que a sua vida realmente venha a ser abençoada em todos os aspectos, em todas as esferas da sua vida. E essa dependência, Isa, eu quero depender de Deus para sempre, para sempre. Independente de amanhã acontecer alguma coisa. Também a gente não pode viver de promessas, né? A gente, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, como se ele fosse Papai Noel. Exatamente. Não é isso, né? A gente tem que realmente depender dele para tudo. Até para respirar, até para entender, para tudo a gente depende dele, né? Sim, é verdade. Tem algum, de repente, Andréia, algum louvor que você goste, que toque mais, assim, o seu coração, ou alguma passagem na Bíblia que você... Eu sou apaixonada por Elias, sabe? Subiu num carro de fogo. A forma que aquele homem lidou com os profetas de Baal. Então, assim, eu me autonomeei André Elias, assim, e-mail, essas coisas, porque a Bíblia ela é viva. E sempre tem algum personagem que a gente se identifica muito, né? Alguns, pela esterilidade Ana, que ainda não tiveram filho, se agarram naquela promessa. E eu tenho como referência, louvor agora eu não vou lembrar, não. Mas eu tenho como base da minha vida Elias e Davi. Que Davi estava ali atrás das malhadas, esquecido, rejeitado e totalmente desprezado pela família, mas completamente entregue aos olhos de Deus. Então Deus estava olhando para Davi. E Deus, na hora certa, a dependência e o posicionamento, na hora certa, Deus fez Davi sair de trás das malhadas e ser ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel, né? E depois ele foi ungido mais 2 vezes, e nesse processo se passaram 20 anos. Por quê? Porque se você não estiver preparado para o que Deus quer te dar, aquilo, em vez de vir como uma bênção, vem como uma maldição. Com certeza. Né? Então, Davi e Elias, sou apaixonada. E uma mensagem que você poderia deixar para as mulheres que estão nos assistindo sobre dependência de Deus? O que você poderia deixar para elas? Eu poderia dizer que o amor de Deus, ele vai te preencher de uma tal forma que você não vai aceitar mais migalhas. Você não vai aceitar aquilo que o diabo manda como se fosse uma coisa muito boa, mas que vem para destruir a sua vida. Então, o amor de Deus, quanto mais desse amor, menos essa palavra carência vai entrar ou vai permanecer na sua vida. Porque uma vez eu vi uma frase que eu gravei que eu achei muito interessante, muito, muito atual. Está naquele filme Deus Não Está Morto, que tem uma passagem que uma pessoa fala para uma mulher: para a pessoa certa, para a pessoa errada, melhor dizendo, corrigindo, para a pessoa errada, você nunca vai ter valor nenhum. Você vai ser tratada como um lixo, que infelizmente é o que a gente vê todos os dias, nesse bombardeio de noticiários de mulheres que são mortas. Mas para a pessoa certa, você vai ter todo o valor do mundo e você vai ser tratada como uma princesa. Então, eu acho que esse amor traz essa construção. Sim. Nós somos princesas. Nós temos que ser tratadas como princesas. Sim. Porque nós temos o amor do Pai. Nós somos princesas dele. É isso aí.
E lembrando que a dependência de Deus não é fraqueza, de hipótese alguma. É o caminho da paz, o caminho da direção e sabendo que o impossível vai acontecer. Amém. Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso tempo já está acabando. Passou rápido. Passou rápido. Muito obrigada por você ter vindo, Andréia. Obrigada mesmo. Espero que a gente consiga ter passado alguma mensagem para a mulherada que está assistindo a gente. E agradeço a vocês também por estarem aqui com a gente. Compartilhem nossos vídeos. Seguem lá a gente no Instagram, no YouTube, no nosso canal no YouTube, Coração que Cura. Assina ali o sininho, ativa o sininho para que a gente possa mandar os episódios para vocês. E até o próximo. Um grande beijo, super beijo. Muito obrigada.